132 Kirin Saga Capítulo 473 João e Karen Autor, sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Tio, a mansão do governador de Struzmkai. Mestre Krilon, por favor, abstenha-se de casar pessoas sem aviso prévio. Você é nosso salvador e tudo menos a política interna está um caos agora. Disse Malik, o capitão da cidade e atual segundo em comando do governador. Eu só estava ajudando. João ergueu os ombros. E a coisa com o vizir anterior, como você espera que expliquemos isso ao sentinel? Eu não. Então você salva nossa cidade, mata o vizir e se casa com o governador por apenas. Acho que não consigo mais processar isso. A discussão unilateral em que o capitão Malik continuava importunando João em busca de respostas não estava progredindo, pois João mantinha uma atitude totalmente diferente. Acho que devo agradecer, mestre Krilon. Depois de uma respiração profunda, o jovem governador falou. Meu senhor. Malik também não parecia entender seu senhor. Karen ergueu a mão e olhou João atentamente. Você parece ter experiência em política, mestre Krilon. Comentou Karen. Eu sou? Sim, você sabia que eu sou uma coroa. Você se livrou do meu antepassado vizir porque pensou que se eu o mantivesse vivo ou matasse, enfrentaria a oposição do antepassado e você tem planos que não quer que a oposição perturbe. Bem, em tempos de caos, coisas acontecem como o vizir caindo da muralha da cidade enquanto se esforça para proteger a cidade. João fingiu ignorância. Isso é impiedoso, mestre Krilon. Você espera que os antepassados acreditem nisso? Você não precisa explicar nada para os antepassados. Eles já suspeitam de você. Vossa Senhoria deve se concentrar no público, fazer os boatos correrem. Não há gato grande demais para ser acariciado. Primeira vez que ouço esse ditado. Eu acabei de inventar isso. Oh, entendo. Você realmente é um bom político. Karen sorriu. João ergueu os ombros sem confirmar ou negar, mas depois sorriu. Eu acho que você deveria se concentrar em seu casamento no momento. João disse. O rosto de Karen congelou e ele ficou sem palavras. Estava tudo bem em colocar o governador em tal situação? Perguntou Isa, que também estava participando da reunião. Foi tentador naquele momento, mas você ainda não pode dizer que não é uma coisa boa. João disse. Como assim? O casamento de um governador deve ser abençoado pela mais alta autoridade. Isa respondeu. Como? Você está questionando minha autoridade? João olhou para ela com uma cara séria. Eu estava falando sobre o rei da Sentinela ou uma seita religiosa. Oh. Então isso tinha que acontecer. Vamos. Se deixássemos aqueles caras se casarem com esse pobre sujeito, eles teriam tornado isso político pra caralho. Pelo menos ele se casou da mesma forma que eu. E como é isso? Depois de defender bravamente sua cidade do mal, levando seu povo à vitória e iniciando um casamento logo em seguida. Na verdade, eu ia fazer a cerimônia após a vitória e seguir o procedimento adequado. Karen disse com um rosto desanimado. Acredite em mim, eu sabia. É por isso que tive que pular a coisa toda. Ouvi dizer que vocês Redguards podem ter casamentos que duram uma semana. João disse. Então esse era o seu objetivo o tempo todo. Gritou o capitão Malik. Dan. Eu vejo. Karen massageou as têmporas enquanto pensava. Então, tudo o que você queria era que eu faltasse à cerimônia. Basta fundir com a celebração da vitória. E torná-lo um dia. João exigiu. Qual é o seu objetivo? Você, seus chargers e algumas naves. João disse levantando 3 dedos para Karen. Você está brincando, certo? A cidade quase enfrentou a aniquilação e você quer nosso apoio em uma expedição. Disse o capitão Malik. Você pode tirar mais um dia, mas lembre-se. João virou-se para Karen. Estamos ficando sem tempo. Nem todas as partes de Hammerfell terão tanta sorte quanto Struzmkai, governador. Você pode limpar sua ilha dos necromantes, mas mais virá se você não navegar para o continente comigo. Não estou com falta de mão de obra,
Mas preciso de mão de obra Redguard é. João tentou escolher as próximas palavras com mais cuidado enquanto apontava para Karen. Uma figura de proa? Perguntou Karen. Não queria usar essa palavra, mas sim, preciso que alguém apareça como o salvador do dia. João foi direto e não escondeu o fato de que ele tem um grande motivo oculto. Você não é honesto, forasteiro. Você nos salvou para seu ganho pessoal. Embora queiramos nos sentir agradecidos e sortudos, suas exigências precisam de mais explicações. Karen não se moveu na frente de João. João recostou-se na cadeira e olhou para Karen com um sorriso escondido atrás da sua solenidade. Existem círculos de poderes neste mundo. Círculos políticos, círculos cultistas, círculos daédricos. O que está atacando Emerfeu é um desses círculos. João disse. Estamos cientes do culto do verme, se é a isso que você está se referindo. Karen retrucou. Bem, no nosso caso, o Wormcult é parte de um círculo maior. O que você está falando? João suspirou e decidiu revelar algumas partes da história para Karen e seus ajudantes. Ele falou sobre o envolvimento dos príncipes dédricos Clavicusville, Perit e Malacat, bem como do rei Vermimane Marco em algum tipo de plano. Cada Dédra tinha um agente, mas todos foram eliminados, exceto um que está atualmente com o Wormcult fazendo isso com o objetivo de reencarnar o Wormking em seu corpo. João também afirmou que perseguiu os agentes dos príncipes dédricos por Morrowind, Cyrodiil, Emerfeu, Elsewhere e Valenwood até Emerfeu em Struzmkai apenas para encontrar o Wormcult funcionando em um plano para alimentar a reencarnação do deus deles. Como a identidade de João não era segredo entre os príncipes dédricos que apoiavam Marco e o último agente, ele enfrentaria ataques diretos no momento em que descobrissem seu paradeiro no continente. É por isso que ele precisava de um procurador para sua campanha, ou melhor, uma figura de proa para receber o crédito e reunir o apoio dos Redguards. Além disso, se ele conseguir se esconder dos príncipes dédricos o máximo que puder, será uma grande vitória. Eu vejo. Karen murmurou e olhou para João com o rosto pálido. Para ser honesto, acho difícil acreditar em qualquer coisa que você acabou de dizer, mas em tempos como estes, as coisas são particularmente difíceis de entender. João olhou para Karen que entrou em estado de profunda reflexão. Me dê um tempo. Karen disse. Vou preparar uma celebração para a cidade e enviar meus invasores para limpar o resto dos necromantes. Acho que precisaremos da sua ajuda. Afinal, não podemos deixar esta cidade se os necromantes não forem erradicados de seus arredores. E por dentro também. João disse. Você está certo. Karen levantou-se e saiu da sala de reuniões com seus ajudantes. Antes de sair, ele se virou e perguntou a João. Se você quiser atuar secretamente comigo como a figura de proa, que papel você desempenhará? Seu jovem e talentoso mago da corte. Alguém que nunca apareceu em cena antes e passou sua juventude devotado às artes arcanas. João disse. Ah! Karen não pôde deixar de rir. Você realmente tem uma resposta para tudo. Karen foi embora rindo com a cabeça cheia de pensamentos e João voltou a pensar também. Você nunca considerou ter esse plano antes? Isa disse. Sim. Ele respondeu. O que mudou? Muito. Nunca pensei que encontraria um parente distante de um herói. Uma linhagem tão próxima dos movimentos caóticos de PSJJJJ, do destino. Eu não entendo uma palavra. Nem eu. O destino não é uma coisa que você entenda, mas estar envolvido com ele traz uma visão. Eu preciso ver Boiá. João se levantou de sua cadeira e saiu da sala de reunião. Eles foram convidados a ficar no histórico palácio do governador de Portunding. João não recusou a oferta e conseguiu para seu grupo um bom lugar para passar a noite. Era o segundo dia depois que eles chegaram a Struzmkai e eles ainda estavam pensando em como erradicar o culto. João e Isa entraram na casa de hóspedes onde o resto do grupo estava descansando. Miranda estava curando as feridas que Jax sofreu. Mirren estava cuidando de Boetá, que decidiu dar uma volta nele e, por algum motivo, Nefertiti se juntou a ela para brincar. Vocês parecem estar se divertindo. Isa disse quando decidiu intimidar Mirren com as meninas.
Como estão seus ferimentos? Pronto para outra batalha? João verificou Jacques. Jacques foi tocado quando ele respondeu: sim, mestre. Bom, eu estava tendo problemas para pensar direito, então acho que devemos ter uma boa luta antes que a noite acabe. Jacques sentiu como se o palácio brilhante se tornasse tão escuro, sem coração e frio. Ele vai precisar de consolo mental. Miranda disse: existem mulheres minotauros no continente. Até então, você tem que lidar com seus problemas mentais como um homem de verdade. João disse e deu um tapinha em Jacques. Ele deixou o pobre minotauro e foi até as duas garotas que brincavam com o cabelo de Mirren. Servir de babá parece doloroso. João disse: acho que sua gata está agindo como uma pirralha porque ela está vendo alguém da idade dela agindo como uma pirralha também. Mirren disse exibindo seu lado durão. Bom, eu estarei aliviando você de seus deveres então. João disse enquanto pegava as duas garotas. Nefertiti, você seguiu os necromantes até o esconderijo deles? João perguntou a Nefertiti. Sim, uma grande ilha naquela direção. Ela apontou para o oeste. A ilha de Ngasta. Pensei o mesmo. Acho que os Undine Chargeiros e seu governador usarão navios de qualquer maneira. João disse. A ilha de Ngasta é um lugar amaldiçoado que costumava ser habitado pelos Sload Necromancer Ngasta. Sloads são uma raça de Beastfolk que vem dos reinos de coral de trás no Oceano Eteric. A maneira mais fácil de descrevê-los é os Slugfolk. Uma raça vil e má. João não achava que os Sloads estivessem envolvidos neste trabalho, mas ele teve que confirmar com Boiá. Existem Sloads no Orkut, mas isso não tem nada a ver com os assuntos atuais de Struzmkai. Ela disse. Então, nada realmente está ameaçando Struzmkai no momento. No momento, você é o organismo vivo mais forte neste ecossistema. Você deve ajudar o Redguard a limpar a Ilha dos Necromantes enquanto o jovem governador tem seu tempo comemorando e legalizando seu casamento. João e Boiá mantiveram essa conversa na sacada do palácio. João estava olhando para os jardins e ela estava sentada em uma cadeira comendo alguns doces que Nefertiti lhe havia poupado. João acenou com a cabeça, mas sua cabeça ainda estava pensando em muitos cenários de como isso pode dar errado. Então, quando formos para o mar, onde devemos pousar? Ele perguntou. Aranea não lhe contou? Não, ela ficou em Sintsport com seu pequeno e alegre culto. O Sousnare está dificultando um pouco as adivinhações de longa distância, mas, pelo que podemos dizer pelas vozes, nosso amigo Zain foi para Egat, a cidade mais a oeste de Emerfeu. Então vamos atrás dele? Ele perguntou. Claro que não. Vamos para um lugar completamente diferente. Ele deve estar tramando destruição e morte, então pular em seu território assim é pura estupidez. Ir para o leste garantirá ao seu governador mais aliados para marchar com ele para o oeste. Ela disse. Às vezes, eu esqueço que você ainda é uma criança. João disse com um suspiro. Às vezes, eu também. Boiá soa como um bocado. João disse. Ela inclinou a cabeça. Eu vou te chamar de Betty de agora em diante. Você está me dando um nome. Isso significa que você vai me ensinar? Eu decidirei depois do trabalho. Neste momento, estou decidindo se devo ou não sequestrar o jardineiro de Karen. Como João disse, era verdade que o jardim deste palácio era algo para se contemplar. Não como aquele jardim aleijado do Palácio Azul da Solidão. Era uma noite tranquila sob o maldito céu pálido afetado pelo Sousnare. Na manhã seguinte, João partiu com o comandante dos Chargers para acabar com os necromancers na ilha de Ngasta. A expedição foi bem sucedida. João incendiou os necromancers enquanto tomava o anchorite de Orseu como prisioneiro e obteve informações valiosas ao interrogá-lo. Nomes, locais, planos. Isso confirmou a adivinhação que Bert fez sobre os movimentos do culto do verme. Um dia depois, o casamento de Karen e Fatem foi legalizado e todo o Arband de Struzmkai se reuniu no palácio para ouvir a decisão do governador de Struzmkai. Kirin Saga capítulo 474 Os visões heroísmo,
Principalmente uma forma de reverência a um indivíduo que é celebrado pelas pessoas por uma espécie de conquista que se estende entre conquistas militares, salvar vidas e viver de acordo com um código de honra pessoal. Essas pessoas seriam muito apreciadas em tempos de caos e desastres como os tempos atuais em Hammerfell. A ascensão da Ordem do Verme Negro foi uma oportunidade para tais heróis começarem a aparecer e trazer paz e ordem. No início desta manhã, o governador Karen reuniu 1000 guerreiros no jardim de seu palácio e falou sobre o que está à sua frente. Ele os reuniu em seu jardim, ofereceu-lhes comida e bebida, convidou todos os bardos e musas da ilha e ficou em uma varanda com vista para a ilha com Faten ao lado dele e um mago alto e um prato de ébano atrás dele. Ó homens, já se passaram 2 dias desde que encerramos o amargo cerco. Com sua luta persistimos e, em sua honra, bebemos. Graças ao mestre mago Krillon, que veio até nós na hora da necessidade, vivemos para ver outro dia. Graças a isso, não poupei esforços e segui em frente para um casamento apressado, mas satisfatório. Enquanto eu fazia o papel de noivo, recebi a boa notícia de que você erradicou todos os necromantes em Struzmkai com o mestre Krillon. Você é vitorioso, merece as recompensas e tudo mais. Mas não conseguiu muito. Nossos testes apenas começaram. Karen pegou na espada da Anki e pousou-a na balaústre da varanda. Você está fazendo a escolha certa. A voz do guardião de sua família, Príncipe Ator, ecoou em sua cabeça. Karen olhou para frente e viu os homens que o encaravam com uma vontade de aço. Ele se assegurou e falou com orgulho. Nosso dever não acabou. Struzmkai pode ter sobrevivido, mas outros lugares ainda estão lutando. 1000 Undine Chargers podem não ser suficientes para salvar todas as partes em Hammerfell, mas vamos ser uma mudança bem-vinda para o bem, para a melhor e vitória sobre os Dreadlords. Se ganhássemos e todo Hammerfell fosse engolido pelos mortos, não conseguiríamos a vitória. Sob aquele céu sombrio e pálido, não alcançamos nenhuma vitória. Ó homens, lembre-se das palavras de nosso ancestral mais brilhante, Thrandarunding. Seja resoluto, não tema nenhum sacrifício e supere todas as dificuldades para obter a vitória. E é assim que lutamos. Nossos navios são fortes, nossas flechas são rápidas, nossas lâminas são afiadas, nossos corcéis são rápidos, e como uma bênção de Unding, a espada da alma, do príncipe Ator voltou para nós. Temos até um mestre mago do nosso lado. O que mais precisamos? Diga-me o que mais precisamos. Karen falou com eles e todos os guerreiros uivaram erguendo as espadas e gritando com ele. Entre seus carregadores, esse jovem governador certamente era popular. Para uma motivação final, Karen sacou a espada da alma, levantando-a. Levante bem alto nossa bandeira. Os tempos de nobres ações estão chegando. E a bandeira de Struzmkai foi levantada. Era uma espada apontando para baixo e uma coroa sobretudo em um círculo de espadas. Essa espada é uma referência à espada da alma. A coroa é uma referência à facção das coroas e o círculo de espadas é uma referência ao Livro dos Círculos, escrito por Thrandarunding, o mestre da espada mais talentoso da história. João assistiu por trás de Karen até ficar satisfeito com a reação dos guerreiros. Ele sentiu vontade de voltar para o Interod e fazer algumas marchas e sessões de treinamento com seus Dari Troopers. Esses patifes devem estar engordando agora que ele está fora há quase um ano. João se afastou e chegou ao canto do jardim onde seu grupo estava reunido. Beth, anteriormente chamada de Pequena Boita, estava contando algum tipo de história para os outros, prendendo sua atenção. Sobre o que você está tagarelando? João perguntou. Ela está nos contando a história de como você ganhou o nome Dari. Disse Miren. Ah, os bons velhos tempos. João sorriu. João estava prestes a se juntar à reunião, mas foi chamado. Mestre Krillon. Olhando para trás, eram Karen e Faten. Governador. Ladi Faten. Como posso ajudá-lo? João se levantou. Gostaríamos de agradecer novamente por nos ajudar 3 vezes. Esperamos nossa cooperação na próxima campanha. Faten disse. De nada, minha senhora. João agradeceu.
João ajudou Struzmkai 3 vezes, de fato, primeiro com o cerco, depois erradicando os necromantes, depois se livrando do gigantesco cadáver do Fleischatronache esta manhã. Ele até presenteou Karen com uma armadura como presente de casamento, um dos melhores trabalhos conjuntos entre a Forja de Urufur e o encantamento de João. Não temos nada para recompensá-lo com o mestre Krilon, então, por favor, aceite este presente da minha casa. Karen disse quando 4 servos chegaram carregando um grande objeto. Era um grande livro com capa dourada e uma textura elegante com um título dizendo: O Livro dos Círculos de Frandar Unding. Esta é a versão completa do Livro dos Círculos que pertenceu à linhagem de governadores da minha família desde os tempos de Tiber Septim e dos ancestrais Cirus e Zara. Ouvi dizer que o mestre Krilon não é apenas um mago, mas também um espadachim, então sou presenteando esperando que seja útil. Disse Karen. João e seu grupo ficaram de olhos arregalados depois de ver o livro, não por sua capa dourada de um nome cativante, mas por seu verdadeiro valor. Para João como colecionador, ele certamente tem uma versão do Livro dos Círculos, mas para obter a versão completa. Essa é uma oportunidade única na vida. O Livro dos Círculos foi escrito por Frandar Unding para transmitir suas percepções e conhecimentos ao longo da vida. Para Redguardes, é uma grande parte de sua cultura e vida cotidiana. Cada família em Merfeu tem uma couve em sua lareira grande o suficiente para conter uma cópia do Livro dos Círculos em homenagem a Unding. Aqui está a parte divertida. O livro é considerado a enciclopédia da esgrima, pois contém 38 empunhaduras, 750 ofensivos e 1.800 posições defensivas, e quase 9.000 movimentos essenciais para o domínio da espada. João caminhou até o livro e sorriu sem esperar para carregá-lo. Esta versão foi copiada pelo próprio Cirus entre muitas outras cópias. Uma delas foi presenteada a Tiber Septim e outra foi mantida aqui. Era uma tradição que todo governador que governa Struzmkai faria uma cópia por sua própria mão para provar a força de vontade da liderança. Disse Karen. Não tem preço. João disse. Bem, supõe-se que não tem preço, mas ninguém realmente conseguiu abri-lo. Karen começou a explicar algo, mas João não prestou atenção. Ele estava animado por uma coisa tão rara ser adicionada à sua coleção, então estendeu as mãos para tocar a capa, mas assim que o fez, tudo ao seu redor escureceu. Estava escuro como o breu, frio e tremendo. João olhou ao seu redor quando sentiu uma presença insondável olhando para ele. Ele se sentia fraco. Fraco como um inseto. Foi tudo muito repentino. João Dali, que nunca conheceu medo, sentiu sua alma tremer e seu suor frio deixando tudo molhado. Estava escuro, mas de repente... fogo. O fogo estava em toda parte. Toda a escuridão estava queimando e ele sentiu mais medo do que antes, como se essa chama fosse consumi-lo firemane ou não. Sua garganta ficou seca com o calor das fogueiras, mas seu suor ainda estava frio. Então apareceu. Mostrou seu rosto para ele. Da escuridão, uma criatura colossal emergiu arrogante em suas escamas vermelhas, em seu corpo forte, em sua aura dominadora. Um dragão. O dragão olhou para João. João se sentiu fraco pela primeira vez em anos. Desamparado, com medo, pressionado. Mas ele não entrou em pânico. Ele olhou para o dragão olho no olho como se o último estivesse dizendo: como você se atreve a olhar para mim? João ficou cego de raiva. Foi então que ele soltou sua assustadora aura tirânica. Quebrar e toda a escuridão se desfez. Não havia escuridão, nem fogo, nem dragão. Era apenas João no jardim do palácio com tudo ao seu redor como estava. A única diferença é que ele era o centro de todas as atenções por algum motivo. Ele olhou em volta enquanto os outros olhavam com olhos estranhos, mas não exatamente ele, era a sua direção. Mas ninguém está perto dele. Uau, você sentiu isso? Fatem foi o primeiro a falar. Sim. Karen assentiu. Por um segundo, parecia que estávamos de volta à hora final do cerco. João olhou ao seu redor e sentiu o estranho fenômeno. Todos estavam falando sobre algo como se estivessem de volta em algum tipo de luta ou algo assim.
Demorou alguns segundos depois que eles perceberam que era apenas sua imaginação. De qualquer forma, eu estava dizendo que ninguém poderia abrir este livro. Dizem que a capa foi feita com as escamas do dragão que Ciro matou sob este mesmo palácio. Nafali Largus. João murmurou. Sim, esse é o nome do dragão. O importante é. Karen tentou continuar seu discurso fervoroso, mas Fatem interrompeu. Karen. Sim. Olhar. Ela apontou para a mão de João onde ele estava tocando o livro. Tanto João quanto Karen, assim como os que estavam ao redor, olharam para ver que João já havia aberto a tampa que se sabia que ninguém jamais a abrira. O queixo de Karen caiu. Por 8 séculos, este livro nunca foi aberto e aqueles que tentaram abri-lo ficaram com traumas por dias até que se esqueceram dele. Foi um tesouro e um legado, mas também foi predito que aqueles que abrem esse livro são os que são reconhecidos por ele. Foi um choque para Karen, pois seus ancestrais já haviam desistido do livro e o consideravam algo semelhante a uma espada cravada em pedra, mas ninguém realmente o fez. Até que alguém o fizesse. Jun, por outro lado, ficou surpreso com o próprio livro. Sua capa era feita das escamas de Nafali Largus, o dragão imperial do Tiber Septim. Nafali Largus, cujo nome verdadeiro é Nafalar, era um dragão vermelho que frequentemente se aliava a mortais para sua própria proteção, como o rei Casimir II, a guarda do dragão em 2 ocasiões diferentes e, por último, o imperador Tiber Septim quando Nafali Largus começou a trabalhar como um dragão mercenário no emprego de Tiber Septim durante a conquista de Tariel. Nafali Largus era um soldado orgulhoso e um vassalo leal, fazendo com que fosse considerado uma joia da coroa imperial. Ele é o mesmo dragão que está decorando o símbolo do mais poderoso império do mundo. Nafali Largus foi morto por Ciro 8 séculos atrás, mas como nenhum Dragonborn foi seu assassino, Nafali Largus não está realmente morto. João sentiu que sua segunda, tecnicamente terceira, visita a Hammerfell estava se tornando mais emocionante do que ele jamais havia pensado. Um livro de esgrima coberto pelas escamas de um dragão. Agora aquele livro viril parecia algo que pode polir qualquer um com testosterona até o ponto em que Mayhem pode realmente crescer pelos no peito. João aceitou o presente sabendo que isso adicionaria mais algumas reviravoltas divertidas ao seu destino. Mais tarde naquele dia, os navios de Port Unding estavam lotados com 1000 carregadores e seus cavalos. João estava na capitânia do governador de Struzmka lendo as primeiras páginas do Livro dos Círculos de Cyrus. Encantado com o texto refinado e os insights originais de Frandar Unding enquanto sentia a textura da escama de dragão na capa, João teve vontade de ler o melhor livro de todos. Este livro era grande. Não apenas em tamanho, mas seu conteúdo foi escrito em um texto muito pequeno apenas para caber todos os insights. Disse que o caminho da espada, a arte de cantar a espada foi perdida depois que o Rediguar abandonou este livro. Ele voltou com o tempo, mas João não estava interessado no conceito do espadachim em geral, mas sim no arquétipo do espadachim. Ele leu e leu sem perceber o tempo. Ele também não percebeu que sua fome de poder cresceu outra vez. Ultimamente, João estava preso no Flame Dragon e Art estágio em seu treinamento desde que deixou Morrowind. Depois de ficar cara a cara com os resquícios da Dragon Soul presos na capa do livro, João recuperou a sensação de estar fraco mais uma vez e começou a meditar sem perceber. Ele estava se libertando do gargalo. Enquanto isso, Beta estava dormindo não muito longe dele. Ela fechou os olhos com força e teve um sonho. Uma lança, 3 espadas, um navio com velas vermelhas. Ela viu 2 homens lutando no deserto, cada um à beira de desmoronar. Um deles carregava uma lança com a forma de uma cobra em sua lâmina e seus membros estavam todos quebrados. O outro carregava uma espada de foice e protegia alguém. Não parecia Hammerfell, mas o homem com a lança era definitivamente Zain, a julgar por sua serpente espiar. O outro homem parecia deslocado. Ela viu a morte de Zain nas mãos de um completo estranho. Kirin Saga capítulo 475 Antes da tempestade Tio 9 de Rhinesand, abril, 4.204 dias atrás, 10 navios partiram de Struzmka em direção ao nordeste no mar Abessian.
Após dias de navegação rápida, a frota de Struzmkai chegou perto da península Elsbane. João estava meditando meticulosamente em sua cabine, mantendo uma mente pacífica. Seus pensamentos estavam afetando a mágica ao seu redor, formando um estranho redemoinho de energia arcana entrando em seus pontos de energia e circulando por seus canais de energia. Ele sentiu como se estivesse finalmente passando do estágio Ali Flamme Dragon Heart para o estágio Intermediate Flamme Dragon Heart. Muitos meses se passaram para que isso acontecesse e o que o moveu foi vislumbrar os verdadeiros poderes do dragão Nefali Largus. O Livro dos Círculos de Cirrus não o separou nos últimos dias e também há Ebony Blade e uma espada de treinamento. Sempre que ele se interessa por uma certa técnica de espada do livro, ele a copia com a Ebony Blade, até que ele entenda sua rima, então se esforça com a espada de treinamento para triturá-la. Não era a maneira certa de praticar o livro dos círculos como naquele livro. Dizia-se que o praticante deveria começar construindo sua própria forja e forjando sua própria lâmina. João claramente não estava tão empenhado em forjar, então ele pulou para o swinging da espada. Seu treinamento era muito básico e não usava grandes movimentos, então ficar na cabine ou no convés era suficiente. Na verdade, o livro deu a ele uma grande visão sobre como lutar na parte de trás de um navio, para que todas as situações fossem vencidas para ele. Enquanto ele estava meditando, ele estava expandindo seu Mai, o alcance onde seus ataques de aura podem atingir o forte da lâmina, Bloodscall. João encontrou um método de como concentrar a energia da espada para alcançar distâncias maiores sem usar nenhuma aura visível. Este treinamento ampliou sua percepção em muitas dobras, permitindo-lhe ver fora do navio sem abrir os olhos. Fora do navio, a maior cidade de Elsbane, a Baslanding, apareceu com algumas grandes linhas de fumaça subindo para o céu. Karen estava dando ordens para enviar alguns barcos na baía que levava à cidade, mas assim que eles se aproximaram, o forte próximo abriu fogo contra eles. Felizmente, Miranda estava a uma distância possível onde ela pode interceptar tais projéteis com suas flechas. Os barcos deram meia volta e voltaram apressados para o navio. Karen tentou enviar o máximo de mensagens que pôde ao governador de Elsbane, mas o que recebeu no final do dia foi uma mensagem de ameaças e insultos suspeitando que toda a frota era de necromancers, negando qualquer possibilidade de Struzmkai sendo capaz de rebelar os necromantes por conta própria. Eu não acho que eles precisam de qualquer economia. Karen lamentou a oportunidade perdida de uma aliança. Ao contrário de você, o governante daquele pedaço de terra deveria ter um vizir irritante afetando todas as suas decisões. Isa disse. Você quer dizer o governador Samir? Ah, ele tem um conselho deles. Ao contrário de nós, os pobres ilhéus de Struzmkai, Elsbane é a cidade mais rica do sul com seu conselho de mercadores e seu exército de mercenários. Se você quiser minha opinião honesta, eu até invejo a magnitude da guilda dos ladrões em sua cidade. De qualquer forma, não vamos nos preocupar com as pessoas ricas. Karen disse e ordenou que sua frota continuasse navegando para o norte. Dentro da nave, João parecia ter detectado algo antes de qualquer outra pessoa. Abriu os olhos, levantou-se e vestiu a armadura. Ele adicionou alguns ajustes simples ao correio de ébano, recentemente para parecer mais com a armadura de um mago. Ele acrescentou uma cauda de manto prato, bem como um capuz. Eles se misturaram bem com a aparência, fazendo-o parecer mais um mago do que um guerreiro. Com sua máscara, Krilon, e seu cajado, Orgulho, alongado para atingir sua altura, João parecia completamente diferente, exceto por sua altura que se destacava. Ele abriu a porta de sua cabine e, ao sair, algo ficou preso em sua perna. Ei! Não me deixe suspirar. Ele conseguiu ignorá-la por um dia, mas ela estava tão irritante como sempre. O que você quer, Beth? Eu te contei sobre o sonho. Todo mundo está prestando atenção, menos você. Ela disse com uma cara de brava. Não é importante. Ele disse e foi embora com ela agarrada à sua perna como um macaco. Como você pode dizer isso? Ela exigiu uma resposta.
Você sabe que minhas visões são importantes. Até mesmo nossos inimigos me mataram para me impedir de ver coisas. João ignorou e continuou andando até chegar ao convés. Eu vou te dizer por quê. João finalmente decidiu falar. Ele a tirou de sua nuca como um gatinho e a colocou ao lado dele. O que eu estudo e ensino é misticismo, a escola de magia mais obscura. Eu a considero a única escola e todas as outras escolas tiram dela. É a origem da conjuração. O misticismo lida com 6 arquétipos. 6 aspectos de pura admiração. Alguém como você ou minha esposa são místicos natos que podem adivinhar além do reino das possibilidades. Mas você sabe como isso funciona? João perguntou. Beth sentiu vontade de ser repreendida, mas respondeu. Pelo poder inato e pela ajuda dos espíritos superiores. Ela disse. Resposta errada. Se você fosse o meu aluno, eu teria amarrado você de seus pés e mergulhado no mar agora. Os 6 arquétipos do misticismo são os seguintes. As energias externas conhecidas como mágica, as energias internas conhecidas como alma, os reinos externos conhecidos como espaço, os reinos internos conhecidos como tempo, obter informações através do espaço que é chamado de detecção, obtendo informações através do tempo que é chamado de adivinhação. Mágica e alma, espaço e tempo, detecção e adivinhação. Mágica, espaço e detecção são os arquétipos materiais. Alma, tempo e adivinhação são os arquétipos imateriais. Quando você adivinha, você usa a sua alma para obter informações olhando através do tempo. Ver o passado é algo que importa, mas ver o futuro é algo que não importa. O futuro é algo que pode acontecer e pode não acontecer, você apenas prevê. Não vê. Ao que João disse, Betty parecia ter sido atingida por algo pesado em sua cabeça. Você está dizendo que minhas visões não importam. Ela estava falando à beira das lágrimas. João tirou a máscara mostrando um sorriso caloroso. Não. Se você estava prestando atenção, vai entender que eu disse para olhar no passado, não no futuro. O futuro te faz perguntas e te preocupa. O passado te dá respostas e te deixa contente. Ele disse enquanto acariciava a cabeça dela. Ela não ficou feliz com o que ele disse, mas suas palavras agora não eram apenas algo que ele inventou para parecer legal. Essas palavras carregavam a amarga experiência de um homem que pensava conhecer o futuro muito bem e teve suas expectativas traídas muitas vezes. No entanto, ele decidiu jogar junto. Então, você viu 3 espadas, uma lança e um navio com velas vermelhas. Ele perguntou. Tem outra coisa sobre? Ela estava prestes a continuar, mas ele a interrompeu. Vamos nos concentrar na primeira parte por enquanto. João disse. A lança de Isa, é o que sabemos até agora. As 3 espadas e o navio com velas vermelhas devem significar alguma coisa. A, Ebony Blade, e a, Soul Sword, são 2 espadas. Pode haver uma terceira? Ela perguntou. Boa ideia. Supondo que haja uma terceira espada, a imagem se encaixa. O que mais? O navio. Ele a elogiou. Era como um navio fantasma à beira da morte, suas velas estavam vermelhas de sangue. Ela disse. Um navio fantasma. Eu me pergunto. João disse e olhou para frente. Em seguida, cobriu o rosto com a máscara. O que isto quer dizer? Ela perguntou. Olhe para frente. João apontou seu cajado para frente. Beth seguiu o sinal de João, mas ela não conseguia ver nada, exceto o mar em 3 direções e o continente em uma direção. Quando ela estava prestes a perguntar, a atmosfera ficou fria de repente. Névoa e névoa começaram a surgir bloqueando a visão em todas as direções. A tripulação dos navios começou a ficar quieta e a tomar nota de qualquer coisa que pudesse estar espreita na névoa. Karen passou correndo por João para a frente do navio e colocou a mão no punho da espada da alma, para usar sua aura sagrada. Seu olhar perfurou a névoa e, de repente, seu rosto ficou pálido de choque. Estações de batalha. Proteja o casco. Ele gritou chamando os homens e correndo de volta para a proteção.
Mestre Krilon, existe. Eu sei. João parecia confortável com a situação. O que devemos fazer? Perguntou Karin. Vou garantir as defesas das 10 naves e então lidar com a névoa. Até então, vocês se mantêm vivos. João disse enquanto invocava um feitiço à sua esquerda e manipulava a mágica com o cajado. Justo. João deixou Nefertiti combater e sinalizou para sua equipe começar a trabalhar. Miranda estava no ninho de corvo, Mirren estava observando de lado e Isa estava verificando a água. Na água, começaram a aparecer cadáveres, depois pedaços de madeira com os quais os navios são construídos. Havia destroços por perto, mas parecia perigoso se aproximar. João se teletransportou entre as 10 naves colocando uma Warding Rune em cada uma e ativando-a. Foi então que aconteceu. Quá! Cá! Os cadáveres na água começaram a se mover em formas selvagens e se moveram para os navios, direcionando os espaços em branco em que flutuavam. Proteja os navios. Karen gritando sacando sua espada radiante. Os mortos rastejaram pelo casco e tentaram ultrapassar os defensores, mas assim que fizeram contato com o navio, começaram a queimar. Aqueles que podiam resistir à defesa das proteções de João eram facilmente repelidos pelas lanças e arpões dos marinheiros. Ao contrário de como parecia, não foi uma luta difícil. João garantiu que nada escapasse de sua percepção enquanto mantinha os navios a salvo de qualquer surpresa que pudesse acontecer. Depois de alguns minutos, as naves começaram a acelerar se livrando de todos os zumbis afogados da emboscada. João voltou para a nau Capitane e Karin se aproximou dele. Você viu o que eu vi? Perguntou Karin. Sim. Agora vá para a frente e levante sua espada bem alto, certifique-se de irradiar um pouco. João disse. Por quê? O lugar das figuras de proa é na frente do navio, é de conhecimento comum. João disse com um sorriso. Não é engraçado. Karin decidiu fazer o que João disse. Ele ficou na vanguarda e levantou a espada da alma, chamando sua aura para irradiar. Perfeito. João observou Karin começar a ser o centro das atenções. Por trás, ele começou a lançar um grande feitiço. Em sincronia com a ação de Karin, o feitiço de João levou alguns segundos para ser evocado e lançado o mais rápido que pôde. O feitiço não foi fácil e como foi feito demorou algum tempo para fazer efeito. Karin sentiu-se um idiota por confiar em João, mas no segundo seguinte, esse não era o caso. Do céu acima de todo o nevoeiro e névoa, raios de luz dourada desceram na superfície. Era como se o próprio Aetherius correspondesse à ação de Karin. O nome do feitiço era Luz de Aetherius, e trouxe a luz do sol de volta ao céu pálido de Solsnare. A névoa se dissipou como neve para o fogo e o que apareceu além dela foi o navio destroçado carregando a bandeira da República antepassada de Riad. O rosto de Karin endureceu. Agora que confirmou o que viu na névoa, percebeu que o plano que havia combinado com João enfrentava um grande problema. Riad é a cidade mais distante de Egat, o lugar onde Zayn deveria estar. Se Riad já caiu, então a situação é mais terrível do que qualquer um poderia pensar. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.